Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 3, no texto Eu Sei Quem é Ela. Um homem de idade já bem avançada veio à clínica onde trabalho para fazer um curativo na mão ferida. Estava apressado, dizendo-se atrasado para um compromisso. Enquanto o tratava, perguntei-lhe qual o motivo da pressa. Ele me disse que precisava ir a um asilo de anciãos para que, como sempre, tomar o café da manhã com uma mulher que estava internada lá. Disse-me que ela estava há algum tempo nesse lugar porque tinha Alzheimer bastante avançado. Enquanto acabava de fazer o curativo, perguntei-lhe se ela não se alarmaria pelo fato de ele estar chegando mais tarde. Não, ele disse, ela já não sabe quem eu sou. Faz 5 anos que não me reconhece. Estranhando, perguntei-lhe, mas se ela já não sabe quem o senhor é, por que essa necessidade de estar com ela todas as manhãs? Ele sorriu e, dando-me uma palmadinha na mão, disse, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Meus olhos lacrimejaram enquanto ele saía e eu pensei, essa é a classe de amor que eu quero para a minha vida. O verdadeiro amor não se reduz ao físico, nem ao romântico. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo o que o outro é, do que foi, do que será, do que já não é. Gente, o verdadeiro amor é isso, né? E a gente não pode falar muito, senão a gente chora. O verdadeiro amor é esse. Ele não reconhece às vistas, mas ele reconhece pelo coração, pelo sentimento, né? Visto que a gente faz a leitura voltada para a educação, eu encontro muitos alunos na rua, às vezes na internet, né? E a criatura fala para mim, eu dei aula para criança 7, 8 anos de idade, aí essa criatura depois me aparece com 20, 25 anos, e aí fala assim, a senhora lembra de mim? Aí eu olho, falo, muitos deles eu falo, não lembro, né? Por mais que a gente tenha dado a vida por essas criaturinhas, na época passa e aí a feição deles muda tudo, né? Inclusive a nossa memória. Aí geralmente eu falo, não lembro, né? Que escola que foi, que horário que foi, que turma, vou buscando, né? Alguns eu lembro sim, porque foram muito serelepe, então quando fala que é o Joãozinho da vida, a gente sempre lembra, mas tem aqueles que são mais quietinhos, tudo, e a gente não vai lembrar. E aí quando a gente fala, eu não consigo lembrar de você, aí a criatura vira e fala assim, mas eu não esqueci da senhora não, a senhora foi muito importante. Gente, isso quebra qualquer professor, né? A gente fica numa alegria tão grande, que mesmo que a gente não consiga lembrar daquele serzinho ali, tem um sinalzinho lá no nosso coração que dispara. É uma emoção que não tem como descrever. É única, cada um é único, porque eles trazem histórias únicas, né? Ímpares, que só aconteceram com eles. E a gente fez parte do processo. Então, assim, é muito interessante ser professor e ter esses feedback, porque eles acontecem quando a gente menos espera. Eu falo que ser professor é uma das profissões mais ingratas que tem, porque a gente faz todo um processo para o ser humano se reconstruir ou se construir enquanto cidadão, enquanto ser, enquanto pessoa, e a gente não vê o resultado, né? A gente alfabetiza um aluno, mas a gente não sabe o que ele vai fazer com aquela parte que ele aprendeu de ler e escrever. A gente não sabe se ele vai virar um médico, se ele vai virar um advogado, se ele vai virar um eletricista, a gente não sabe. O futuro dele a gente nunca vai saber, porque eles passam por nós, eles não ficam na nossa vida, né? E aí quando a gente reencontra com esses seres aí e trazem pra gente essa lembrança, né? A senhora foi minha professora. Aí a gente fica sem graça e fala, eu não lembro de você, mas eles não esquecem, né? Eu falo assim, que no dia que eu desencarnar, eles vão chegar lá perto do meu caixão, se eles forem no meu enterro, no meu velório, eles vão falar assim, professora Patrícia, ela era isso, ela era aquilo, ela era boa nisso, ela fazia isso, ela fazia aquilo. Ela era dura, pegava no pé. Então, assim, eu já sei até os discursos que eles vão fazer, porque a gente é uma só para eles,
Então é mais fácil eles gravarem o nosso jeito, a nossa forma de ser, o nosso comportamento, o nosso sentimento em relação a eles. Eles são 30, 40 por ano. E aquele professor, como eu já fui de ensino fundamental 2 e médio, são 16 salas de aula com 40 alunos dentro. Então, pensa a quantidade de alunos que a gente já não teve. Como é que nós vamos lembrar de todos? Mas o importante é que aqueles que realmente a gente fez a diferença, cada vez que a gente reencontrar, vai falar: você foi minha professora, a senhora foi minha professora. Né? E esse é o verdadeiro amor. Eu falava para eles: não adianta ficar me fazendo cartinha, eu te amo. Espera eu dar bronca, espera eu reprovar, espera eu pegar no pé até não querer mais. Depois de todo o tempo que a gente passar junto, se vocês ainda acharem que me amam, aí vocês escrevem que me amam, mas escrever que me ama só na hora boa não adianta, não. O amor verdadeiro ele vai ter que superar muita coisa, inclusive o tempo e o espaço, né? E é interessante como isso, quando acontece com a gente realmente se sente amada. Quando um aluno reencontra e fala: a senhora foi minha professora. A gente pode ter esquecido deles, mas aqueles que a gente fez a diferença não vão esquecer da gente não, viu? Olha o tamanho da responsabilidade de desenvolver esse amor, esse sentimento nas pessoas. Porque volta, tudo aquilo que você planta no teu aluno volta, inclusive o verdadeiro amor.